Eu estava a perguntar se era a hora da sesta, que era para... Eu até ficava já aqui. Ai, mas não pode ser que eu hoje estou aqui com uma dor nas costas. Ainda bem que vêm os doutores, pode ser que eles hoje venham falar disto. Ora, aqui tenho uma cama, uma balança, um copo de vinho, que não tem nada a ver com a hora do lanche, e cigarros, que não têm nada a ver nem com a hora do lanche, nem com hora nenhuma, nem comigo. Para que é que eu estou a falar destas coisas? Pergunto. De que forma é que todas estas coisas podem estar relacionadas? E relacionadas com aquele ruído insuportável que soa durante a noite. Sabem qual é? Ressonar. De que forma é que estas coisas podem estar relacionadas com ressonar? Descubra a resposta. Esta pergunta e a outras perguntas relacionadas com problemas irritantes. Tudo isto é para os doutores responderem. Já cá estão eles, não estão? Façam o favor de entrar os doutores! Olá! Bom, muito bem-vindos! Tenho que cumprimentar os doutores. Hoje vamos falar de problemas irritantes. E o nosso painel de hoje é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, o médico de clínica geral Pedro Lopes. E agora esta parte é tão difícil. A médica otorrinolaringologista... Ai, já me enganei. Vou dizer outra vez. Otorrinolaringologista Auleider. E o médico pediatra Sérgio Pinto. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bom, hoje vamos falar de problemas irritantes, sendo que tudo pode ser irritante, menos a conversa com os nossos doutores. Doutor Pedro, a primeira pergunta é já para si. Vamos a isso. E esta foi a Cristina, vem da Cristina, uma espectadora nossa que nos enviou um e-mail em que diz o seguinte: gostaria de saber o que fazer em relação às aftas na cavidade oral. Isto é uma linguagem muito médica, não é? É verdade. À cavidade oral, uma vez que já recorri a vários tratamentos. Temos aqui a Cristina cheia de problemas com aftas. Pode ajudá-la? Sim, existem. As aftas são um problema muito frequente. Isso é um aspecto que é muito importante. Todas as pessoas ao longo da sua vida já experimentaram essa sensação. E, obviamente, quando elas estão presentes, são muito incómodas. Tudo parece que vai tocar naquela lesão e uma afta não é mais do que isso. É uma ulceração, uma lesão da mucosa oral. E, portanto, nessas situações é muito importante perceber, em primeiro lugar, qual é a evolução dessas mesmas aftas. Ou seja, elas são normalmente muito frequentes, mas são autolimitadas. Em cerca de 1 a 2 semanas elas acabam por desaparecer. Se ninguém fizer nada, elas desaparecem. Sim, a não ser que a pessoa continue com um fator que precipitou o seu aparecimento, não é? Se houver, por exemplo, um traumatismo, uma prótese mal adaptada, uma prótese dentária mal adaptada ou alguma situação que seja um mecanismo de lesão que seja perpetuado ao longo do tempo, obviamente que vai haver mais dificuldade na cicatrização, mas normalmente em 1 a 2 semanas elas tendem a desaparecer. O Dr. Pedro estava a dizer que era uma lesão na mucosa. A mucosa é esta película que envolve a cavidade oral, a Exatamente. boca? A nossa boca é constituída por mucosa, essa que reveste as bochechas, também o palato, as próprias gengivas, dentro, exatamente, tudo dentro da boca. E, portanto, todas essas áreas de mucosa podem ser afetadas por estas lesões. É importante perceber quais são as características das lesões, se é uma, se são várias, quanto tempo é que elas aparecem, se são recorrentes, se aparecem muitas vezes, porque isso devem ser fatores que devem fazer qualquer pessoa procurar o médico para perceber a causa subjacente. São muitas as causas que podem explicar o aparecimento de aftas. As mais frequentes têm a ver com os traumatismos diretos, ou seja, quando nós trincamos a bochecha, por exemplo, ou a língua. Pode fazer uma feridinha que não sara logo e transforma-se em afta. Exatamente. Depois, todas as situações em que há manipulação dentária ou quando há uma prótese dentária que está mal adaptada e que pode macerar a própria mucosa e provocar o aparecimento destas aftas. Depois, as situações relacionadas com a alimentação, quer seja... Há alimentos que podem Existem alimentos que podem agravar. Favorecer ou agravar.
As nozes são muito frequentemente associadas ao aparecimento de aftas, o ananás, os citrinos de uma forma geral, não só ao aparecimento como ao agravamento dos sintomas relacionados há quem à afta. ache que é muito bom para desinfetar. Há pessoas que acham que se puserem uma coisa ali mais ácida, que aquilo cura mais depressa e é justamente o contrário. Exatamente. A nossa mucosa oral não está preparada para estar exposta a ácidos e, portanto, todos esses fatores que contribuem para o aumento da acidez na boca podem ser mais agressores da própria mucosa e levar a uma... Nozes também já falou. As nozes podem ser outro fator que pode agravar. É muito importante quem tem aftas que perceba quais são os alimentos que podem ou que estão associados a um agravamento dos sintomas, porque isto não é igual em todas as pessoas. Eu, se calhar, como noze e não me faz nada, e aqui a Alexandra come e tem aftas consequentemente à ingestão de nozes. Portanto, esta variabilidade é muito frequente e é importante que cada pessoa perceba o que é que acontece consigo e que evite os alimentos. Mas geralmente, doutor Pedro, também há muito o aparecimento das aftas, as crianças também têm, não é? E acham imensa graça porque ficam ali a insistir nas aftas. Exatamente. Mas geralmente elas aparecem em alturas, muitas vezes, que a pessoa não se sente muito bem. Isto de que está cansada de alguma maneira, parece que é naquelas alturas em que aparece tudo e aparecem as aftas também. Os momentos de stress e ansiedade também podem favorecer. As alterações e as variações hormonais, nomeadamente na adolescência e na gravidez, também podem contribuir para um aparecimento deste tipo de lesões. É muito importante que, se elas forem recorrentes, ou seja, se aparecerem várias vezes, com muita frequência, se vão excluir outras causas, nomeadamente doenças que têm uma base genética ou uma base autoimune, ou seja, quando o nosso sistema imunitário, que é suposto proteger-nos, desenvolve anticorpos, ou seja, células de defesa, que agridem o próprio organismo. E, portanto, há algumas doenças reumatológicas, nomeadamente o lúpus, a doença de Behçet e outras. É preciso suspeitar se elas insistirem muito. Se forem recorrentes, deve sempre excluir-se esse tipo de situações doutor, sistémicas. vamos agora, muito rapidamente, o que é que nós fazemos às aftas? Já disse que se não fizermos nada, elas acabam por desaparecer. Há alguma forma de controlar melhor? E novidades? E há novidades. A melhor forma é, em relação à alimentação, assegurar uma ingestão adequada de vitaminas para evitar que a carência vitamínica seja o fator desencadeante e evitar os alimentos que são agravantes, nomeadamente os citrinos, as nozes e outros. Depois pode-se fazer um bochecho com um antisséptico para evitar que estas aftas infectem ou mesmo nas situações mais graves com algumas... Portanto, um desinfetantezinho não faz mal. Não, antes pelo contrário. É importante, sobretudo depois das refeições. E nas situações mais graves pode mesmo ser necessário recorrer a medicamentos com cortisona ou com corticoides para ajudar a reduzir a inflamação. Foi lançado agora em janeiro uma coisa nova que é interessante e que é utilizada como protetor do esófago, que é uma preparação que tem um sabor agradável, que tem ácido hialurónico e sulfato de condroitina, que as pessoas podem meter na boca este gel. Isto é um gel que é termossensível, portanto, com a temperatura da nossa boca ele fica um bocadinho mais espesso e as pessoas vão bochechar e o ácido hialurónico e a condroitina vão aderir à mucosa lesada e favorecer a cicatrização. Portanto, fazer isto depois das refeições... E engole-se? Não. Pode-se engolir, porque vai proteger também o esófago, não tem mal nenhum. Mas no caso da mucosa oral, ele vai aderir à mucosa oral, deve fazer-se depois das refeições para evitar aquela sensação de agressão e favorecer a cicatrização. Atenua, então, não é? Portanto, é algo que pode ser... Está sempre a medicina com invenções umas atrás das outras. E o doutor Pedro sempre a par das novidades. Gostaram de saber? Não quero aqui ninguém com aftas. As aftas podem ou não podem ser muito irritantes? Podem. Uma pessoa quando tem aftas depois só pensa nas aftas. Está aqui a afta, ou está aqui, ou às vezes eu não... Em vários sítios, como já vimos. Na cavidade oral, como dizia a Cristina, não é? Exatamente. A nossa espectadora, que eu acho que ela ficou muito...